Se eu te perguntar quantos alunos negros ou professores tinham na sua escola ou na sua faculdade, isso vai te causar conforto ou constrangimento? É com esse questionamento que a gente dá início ao 9º e último episódio do Sobretons, o videocast antirracista do Ministério Público de Minas Gerais. Nossa segunda temporada é realizada em parceria com a Fundação Clóvis Salgado. Os 9 episódios desta temporada dão visibilidade à luta antirracista por meio do diálogo entre o direito e a cultura e mostram como a arte atravessa a vida de pessoas que trabalham por um mundo mais diverso e inclusivo. Neste programa final desta segunda temporada, vamos falar sobre medidas afirmativas, que são políticas destinadas a corrigir desigualdades e discriminações históricas, como, por exemplo, as que resultam do racismo estrutural existente no Brasil. Bom, pessoal, para falar sobre esse tema importantíssimo, hoje estamos aqui com 2 pessoas muito especiais. Eu dou boas-vindas, então, à professora, escritora, doutora em educação e pesquisadora Luana Tolentino e também ao Rômulo Che Guevara Gandhi Costa Pereira, promotor de justiça do Ministério Público de Minas Gerais. Que bom ter vocês aqui, um prazer, uma honra. Prazer meu, querida. Prazer, muito obrigado pelo convite. Então vamos, Luana, vamos começar falando da sua época de graduação. Naquela época, como é que era a presença de alunos, alunas negras? E como você vê hoje, assim, um paralelo lá no seu tempo e hoje? Então, eu ingressei no ensino superior, na graduação em História, em 2002. No início do fomento da promoção de políticas de ação afirmativa no nosso país, das políticas de cotas. Então, nesse período que começam as cotas na UNB, na UERJ, no Rio, e na UNEB, na Bahia. Só que era assim, ainda bastante incipiente. Então, as cotas, a política de cotas no ensino superior, ela só é efetivada no âmbito federal no país em 2012, 10 anos depois de eu ter ingressado na graduação. Então, olhar para trás e pensar na revolução que a política de cotas está fazendo nesse país, chegar na universidade e perceber o quanto a nossa universidade está mais colorida, quanto a universidade hoje tem mais pessoas parecidas conosco, é a glória, é o resultado de uma luta secular e os frutos estão aí. Eu costumo falar que um dos frutos, e para mim mais importantes, porque eu também fui trabalhadora doméstica, é perceber que em função dessas políticas, meninas como nós, da nossa cor, nem sequer pensam na possibilidade de serem trabalhadoras domésticas. Então, a gente tem uma geração em que o trabalho doméstico já não é um destino estabelecido. Elas estão pensando em outras coisas que passam por esse acesso na universidade. Nossa história se parece um pouquinho. Também fui trabalhadora doméstica e também sou fruto das cotas, Sim. Eu tô aqui hoje, eu estava falando aqui com o Dr. Rômulo em off aqui, eu tô aqui hoje por conta exatamente das políticas de cotas, que eu consegui formar como jornalista. Maravilhoso. E lá no Ministério Público tem também a política de cotas raciais? Sim, a partir de 2017, com a resolução do Conselho Nacional do Ministério Público, houve uma uniformização dos ministérios públicos brasileiros, para que os concursos públicos para provimento de cargos de promotores de justiça tivessem, no mínimo, 20% de reserva de vagas para promotores. Então, quando houve a publicação da resolução em 2017, a partir do concurso seguinte, 2018, já todos os editais que subsequentes a essa resolução foram já com essa reserva de cotas. Isso para o cargo de provimento para promotor de justiça. Também da mesma forma para concurso de servidores, para processo seletivo de estagiários, há reserva de vagas. Inclusive, eu sou fruto também da política de cotas. Eu sou do primeiro concurso que teve, que foi finalizado no ano de 2019, que é o concurso 56. Então, eu e mais outros colegas, fomos ao total 7, que fomos aprovados à época
na lista reservada aos negros. E hoje integramos aqui o Ministério Público. Então, olha, somos 3 aqui nesse programa hoje, fruto das cotas raciais. Sim. Não é isso? Ô, Luana, e você acredita que essas ações afirmativas, elas têm sido efetivas para enfrentar o racismo? Sem sombra de dúvidas, né? E eu penso que as cotas são as políticas mais eficazes no que diz respeito a esse processo de reparação, a todo esse processo que nós vivemos no nosso país, né? De quase 4 séculos de escravidão. Então, como eu disse, né, é muito especial ver, e eu falo que sempre a época do ano que eu mais gosto de frequentar a rede social é aquele período que sai a divulgação da vaga no SISU, né, e que aí a gente começa a se deparar com aquelas histórias. O primeiro da família a ingressar no ensino superior, o filho da trabalhadora doméstica, a filha do porteiro, a filha, eu vi esse vídeo nesse último ano, da dona do carrinho de cachorro-quente que passa em medicina. Né? Então, quantas gerações tiveram que esperar para viver momentos como esse, né? E eu tenho certeza que quando nós olhamos para nossas famílias, são gerações inteiras de mulheres, de homens que não conseguiram acessar a escola sequer até o 5º ano, né? Uma situação de um acesso à educação muito baixo, muito pouco acesso à educação formal. E o quanto as cotas, né? Essa reserva de vagas tem mudado essas histórias, tem possibilidades, outros futuros. Então, eu, assim, fico muito feliz. E você, como pesquisadora do assunto, do jeito que tá bom ou precisa avançar mais? Precisamos melhorar muito. Eu acho que é importante a gente reconhecer o quanto avançamos, até mesmo para que a gente tenha fôlego para continuar na luta e buscar avançar muito mais. Mas não se paga, não se repara quase 4 séculos de escravidão e toda a exclusão e toda a violência resultante disso num período de 10 anos, de 1 década, de 2 décadas, né? Que é o período que nós temos aqui as políticas de ação afirmativa de acesso ao ensino superior. Então, eu sempre gosto de olhar para o que nós avançamos, conseguimos avançar, mas temos que trabalhar muito, principalmente em se tratando de um país que uma parte da população ainda é contra as políticas de ação afirmativa e um país que nega de uma maneira tão absurda o racismo. Então, temos uma caminhada longa pela frente. Mas esses exemplos aqui, né, o quanto esses exemplos nos dão força para lutar. Inspira, né? Inspira. E quando se trata do sistema de justiça, Rômulo, tem que caminhar mais também para que a gente tenha mais, por exemplo, procuradores, juízes, desembargadores negros? Sim, aproveitando o que ela mencionou, sempre se fala, especialmente quando se critica a política de cotas, sempre se fala que isso, de alguma forma, violaria a meritocracia. Né? E eu acho uma crítica fantástica, porque geralmente quem critica é aquela pessoa que geralmente nunca precisou dessa mesma política. Um amigo sempre fala, né, que a política de cotas ela visa mais ou menos para exemplificar, né? Você coloca uma corrida, coloca 2 pessoas na corrida, coloca um com um carro superpotente e o outro coloca um Fusca. É a mesma corrida. Sim. Os 2 vão chegar no mesmo lugar? Vão com a mesma velocidade? Não. Então, a política de cotas ela visa equilibrar essa balança. E quando se fala de sistema de justiça, hoje é bom, mas não é o suficiente. Porque tanto não é o suficiente, que aí eu posso lhe dar o exemplo no caso do Ministério Público do Estado de Minas Gerais. Quando eu entrei em 2019, foram aprovados 7. Hoje, o último concurso de 2024, foram aprovados 3. Então, apesar de haver a mesma reserva de vagas, no mínimo 20%, ainda assim a quantidade de pessoas aprovadas não é o suficiente para ocupar todas as vagas que são reservadas. Com certeza. Veja, então, que a política afirmativa, ela não é o fim, ela é o meio. E sendo um meio, é necessário que haja outros mecanismos de indução. E aí que no âmbito do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, é muito interessante mencionar a questão do projeto Tenório.
Maravilhoso. Vislumbrando essa dificuldade de se ocupar as vagas que são destinadas a essas pessoas, o Ministério Público divulgou, né, edital, através desse projeto, que visa capacitar alunos selecionados, né, previamente, inclusive já foi publicado, né, foi agora em fevereiro, foram selecionados 15 estudantes, de acordo com os critérios, né, que são necessários, que foram previamente publicados, avaliados, pessoas que se enquadram nessa categoria de critérios, que normalmente pessoas que precisam desse impulso a mais, para que eles possam fazer um curso preparatório, que é através da Fundação Escola Superior do Ministério Público, para se prepararem para o curso de formação para promotor de justiça do Ministério Público do Estado de Minas Gerais. Então, veja, não é só dar a questão da política de reserva, mas também oportunizar que aquela pessoa que vai competir esteja também em pé de igualdade com os demais. Porque geralmente a pessoa que está em um concurso como esse não é tão fácil e nem é tão barato para se fazer. Então, o projeto Tenório vem exatamente nessa linha, de abrir ainda mais o cenário para permitir que essas cotas efetivamente sejam preenchidas de forma integral no âmbito do Ministério Público, que a gente haja uma mudança efetivamente institucional. É isso. Interessante. A Luana também tem alguns projetos nessa área, né, da preparação antes de chegar a usufruir das cotas, né? Os cursinhos. Sim, então, eu tive o privilégio, lá em 2006, quando eu concluí a graduação, de participar do programa Ações Afirmativas da UFMG, que hoje tem todo um trabalho, inclusive, de preparar estudantes para ingresso em mestrado e doutorado, né? Então, se já efetivamos a política de ingresso na graduação, então o Ações Afirmativas tem trabalhado para que cada vez mais pessoas negras ingressem na pós-graduação, mestrado e doutorado. Então, é o projeto que eu participei. Mas quero chamar a atenção, né, quando ele fala do projeto Tenório, e o que me vem à cabeça é o quanto, assim como as políticas de ação afirmativa, né, na esfera da justiça são essenciais, o quanto também a gente precisa de uma reeducação dos operadores de justiça nesse país. E eu estou falando disso lembrando do caso da Mirtes, da mãe do Miguel. Essa semana completaram-se 5 anos daquele crime bárbaro, né? A trabalhadora doméstica trabalhando durante a pandemia e o filho é empurrado para a morte. Cai do 30º andar de um prédio e a mãe se depara com o filho despedaçado no chão. E 5 anos se passaram e as pessoas ainda... E é um crime que ainda não foi resolvido. As pessoas não foram penalizadas pelo crime que cometeram. Então, a gente precisa pensar, trabalhar, sonhar com uma justiça que olhe para as pessoas negras com outras lentes também, né? Essa lente que eu entendo que tão atravessada pelo racismo tem resultado em histórias como essa da Mirtes, do Miguel, e também com esse encarceramento em massa da juventude negra. Então, o quanto a gente precisa avançar nesse processo e o quanto é importante o Ministério Público estar pensando, né, políticas de um trabalho antirracista, e o quanto que esse trabalho precisa também ser pensado no sentido de reeducar os operadores da justiça. Tá, já que você tocou em reeducar os operadores da justiça, vamos falar também dos operadores das escolas, né? Sim, professoras. A gente já está entendendo, a gente já entende, né, que ações afirmativas são importantíssimas. Mas, às vezes, nas salas de aula, a gente não encontra professores pretos, muito poucos, né? Os professores pretos. Então, como é que a gente pode fazer para essa mudança? É mais cobrança da sociedade civil? Os movimentos organizados fazem um papel importantíssimo, mas o que está faltando, assim, como educadora, do seu ponto de vista? Então, a educação pública tem sido um espaço em que as mulheres negras, né, que se tornam professoras, têm alcançado como um lugar, como um espaço em que traçam uma carreira, em que exercem uma profissão. Sim. Então, acho que esse é um ponto importante. Porque eu acho que precisamos trabalhar, e aí passa por um processo de reeducação, é que, ao chegar nos estabelecimentos de ensino, essas mulheres negras professoras enfrentam, muitas vezes, situações de hostilidade muito grande, como nós enfrentamos aqui fora, né? O racismo
infelizmente, ele é produzido e reproduzido também nos espaços escolares. Então, uma vez inseridas nesse espaço, a caminhada das professoras negras, sobretudo, não tem sido muito fácil, principalmente aquelas que se comprometem a promover uma educação antirracista. É desafio para todos os lados, né? Todos. Mas a gente tem as melhorias também, né? Então, como você disse, a gente não pode deixar também de exaltar as conquistas, né? Sim. E as melhorias trazidas pelas leis de cotas. Rômulo, como que você vê essas melhorias? Na prática, o que eu percebo, né, é que a visão dessas pessoas, né, nós que estamos entrando pela política de cotas, é uma visão diferenciada. Então, nós temos um poder, mas também temos um dever de atuar também para combater, identificar o racismo institucional e estrutural e combater todos esses mecanismos que acabam causando e se eternizando como o racismo estrutural. Nessa perspectiva, eu creio que a entrada de pessoas com esse simbolismo, ela tem um significado ainda maior, porque a percepção daquele profissional que entra é diferenciada. Então, quando ele entra para o serviço público, quando ele entra num espaço em que ele se torna uma referência, ele tem como combater efetivamente todos esses problemas que nos afligem. E quando eu falo aflige, do ponto de vista estrutural, eu vou dar um exemplo simples. O SUS. A maior parte da população que frequenta e utiliza, que é usuário do SUS, é a população negra. Sim. Nessa linha de raciocínio, se a pessoa que entrou por essa política de cotas, se ela tem uma visão adequada de sociedade, dos sofrimentos, então ele vai ter aquela empatia que vai permitir que ele atue de forma mais adequada e efetiva para melhorar aquilo que afeta aquela população. Então, eu vejo sobre essa linha, da perspectiva de que, se avançando ainda mais com efetivamente a ocupação desses cargos, desses espaços por pessoas negras, que haja efetivamente, né, uma mudança a longo prazo. E nessa linha, a gente até recentemente foi publicada a Lei 15.142, de junho de 2025, que prorroga por mais 10 anos, muito embora a proposta fosse por 35 anos, né, foi prorrogado por mais 10 anos a política de cotas no âmbito dos concursos públicos e processos seletivos na administração pública federal. É muito interessante porque, ao contrário da legislação anterior, ela traz a perspectiva de que não só para concurso público, mas processo seletivo simplificado para contratação temporária. Então, veja, se o gestor preferir não fazer concurso, se ele for para contratação temporária, como efetivamente a gente tem percebido que muitos gestores têm optado pela contratação temporária meio que para burlar o concurso público, ainda assim vai ter a obrigatoriedade de ter ali a contratação e a reserva de cotas, e agora com uma porcentagem de 30% com a nova legislação. Então houve uma melhoria significativa, não é suficiente, mas houve uma melhoria significativa. Luana, como que as cotas para as pessoas negras refletem no mercado de trabalho do seu ponto de vista? Então, eu acho que nós temos tido a oportunidade de encontrar pessoas negras em espaços nos quais nós não víamos antes. Então, de novo, a questão das redes sociais, né? Quanto as pessoas negras comemoram, postam, fazem stories, quando se deparam no consultório com uma médica negra, com uma dermatologista negra, com uma ginecologista negra. Recentemente, nós comemoramos tanto a posse da ministra do TSE, Vera Lúcia, né? Que infelizmente, recentemente viveu uma situação de racismo. Então, a presença de pessoas negras nesses espaços, né, nos quais a gente não via antes, então isso é importante, inclusive, para mudar a percepção, o olhar que se tem em relação às pessoas negras. Eu falo sempre o quanto é importante nós termos espelhos com os quais a nossa imagem possa ser refletida, né, para que a gente compreenda que podemos sonhar com outros futuros, com outras possibilidades de vida, com
como a vida é de fartura, então tem uma pessoa assim que eu gosto muito, que eu sempre gosto de tomar como exemplo, a ministra Macaé Evaristo, professora, assistente social, e agora nossa ministra. O que significa uma mulher negra naquele espaço, naquele cargo, né? Nesse país que assim, ainda tem essa mentalidade, ainda tem essa expectativa de que nós, mulheres negras, estamos nesse mundo apenas para servir e limpar a sujeira dos outros. Então, cria, né? Abre espaço para novas perspectivas em relação a nós e também é fundamental para que a gente caminhe na direção de um país mais justo, mais igualitário, mais democrático, né, em que a parte de baixo da pirâmide deixe de ser ocupado majoritariamente por pessoas negras, né? Então, como bem diz Sueli Carneiro, a educação é o mecanismo mais seguro de ascensão social. E as cotas, a política de cotas tem proporcionado isso também. E viva a Sueli Carneiro, né? Viva! E para a gente continuar avançando, né, comemorando, como a Luana acabou de citar aí, Rômulo, o Ministério Público ele pode atuar para garantir que essas reservas, né, de vagas em processos seletivos aconteçam de forma correta, sem desvios, né? Quais os mecanismos que estão sendo utilizados atualmente para evitar as fraudes? Olha, essa é uma inovação muito interessante da Lei 15.142, porque ela já expressa os mecanismos para que se combater essas fraudes. Eu creio que a tendência é esses mecanismos serem copiados pelas legislações estaduais e federais. Primeiro, ele traz expressamente a necessidade de, uma vez detectado indícios de fraude, ali na autodeclaração ou na identificação complementar, que a legislação fala, que já se instaura um procedimento administrativo por parte da instituição ou órgão responsável pelo concurso público ou pelo processo seletivo, e no âmbito da apuração, reservado ali o contraditório, a ampla defesa, que a gente chama de PAD, já se vai apurar se houve ou se há indícios de má-fé ou indícios de fraude. Porque pode ou não haver má-fé, pode ou não haver fraude. Uma vez detectado, já se traz as consequências para isso. E é muito interessante nesse aspecto a legislação, que entrou em vigor, que ela traz já as duas previsões. A previsão enquanto o concurso está em trâmite. Enquanto o concurso está em trâmite, se for detectada a fraude, a má-fé, já o candidato já é eliminado do processo seletivo e do concurso. Ou seja, ele não vai nem mais concorrer. Se ele já tiver sido nomeado, já se tem a previsão expressa de que ele vai ser demitido. Ou seja, ele já vai ser retirado do cargo público. E mais, já há a previsão na própria legislação de que, havendo indícios ali de um ilícito penal, o Ministério Público vai ser comunicado para apuração criminal e a AGU, que é a Advocacia Geral da União, vai ser comunicada para fins de obter o ressarcimento ao erário, já que há a hipótese de, eventualmente, ele já ter ocupado o cargo e ter recebido subsídio ou a remuneração. Então, ele vai ter que devolver o dinheiro que ele recebeu para os cofres públicos. Sem embargo, e a própria lei fala disso, de outras sanções. E a gente está falando aí de improbidade administrativa, que o Ministério Público é um dos titulares para o ajuizamento dessa ação de improbidade, sem embargo também de outras ações cabíveis para impedir que esse fraudador, no futuro, possa voltar ou tentar ocupar um cargo público. Inclusive, uma das consequências de eventual condenação, no âmbito da improbidade administrativa, a perda da função pública e a proibição de retornar ao cargo público. Então, são medidas necessárias e são medidas que estão sendo, acredito eu, que vão ser implementadas para se facilitar esse combate à fraude. Nada afasta, né, a necessidade, obviamente, de ter, por meio das comissões de avaliação, critérios técnicos. E isso a legislação já traz nesse sentido. Critérios que sejam padronizados em âmbito nacional para se evitar distinções de lugar para lugar. Que haja uma padronização efetiva para que se haja até mesmo a desclassificação, eliminação ou demissão de acordo com critérios objetivos. Creio que a legislação avançou nesse ponto. Obviamente, a prática vai nos dizer o que a gente precisa melhorar. E é por isso mesmo que essa mesma legislação previu a necessidade de, a cada 2 anos, haver a reavaliação
dos critérios relativos ao concurso. Então, é a própria administração pública dizendo o seguinte: tá bom, mas pode ser que haja necessidade de melhorar. Então, nós vamos reavaliar daqui a 2 anos. Então, a legislação ela veio nesse sentido melhorar. Então, creio que são um dos mecanismos, dos vários, que são necessários para se evoluir nesse combate à fraude nos concursos públicos. Então, o nosso programa está chegando ao final, gente, mas ainda tem uma pergunta. Vamos falar um pouquinho da arte e da cultura, né? De que maneira a arte e a cultura podem se tornar um instrumento de cobrança, né? E também de pressão pelo aumento, pelo aprimoramento dessas medidas afirmativas? Sim, as políticas de ação afirmativa têm impulsionado um processo de reeducação da sociedade brasileira. Então, hoje, nós temos o maior interesse, uma maior atenção por parte da população, por parte dos órgãos de fomento de cultura, de arte, para os artistas negros. E prova disso é um momento assim, de efervescência da literatura negra no país. Então, quanto se lê hoje de Carolina Maria de Jesus, de Conceição Evaristo, de Jefferson Tenório, de Ana Maria Gonçalves, cujo livro Um Defeito de Cor foi escolhido pela Folha de São Paulo como melhor livro, o livro mais importante dos anos 2000 no nosso país. Então, como o acesso a essa literatura, a esses escritores, tem criado também uma consciência racial na população, um letramento racial que impulsiona também a compreensão da necessidade, da importância das políticas de ação afirmativa. Então, quanto esses atores, né, esses artistas, escritores, têm nos ajudado também no sentido de efetivação e de aprimoramento e de entendimento de que cotas sim, cotas enquanto for necessárias no nosso país. Rômulo, gostaria de fazer uma colocação também? Aproveitando a fala, eu acredito que entre os diversos mecanismos de cultura, as próprias novelas, filmes, têm tido um impacto significativo nessa perspectiva, né? A colocação de pessoas negras como referências, como deixou-se o ator ou a atriz de ser o mero empregado, né, para exercer o papel principal, o protagonista. Recentemente assisti um filme muito interessante, Mulher Rei, da Viola Davis. Excelente, além de dar uma perspectiva de uma sociedade em que a mulher é a que manda, a mulher é que ordena e é a que tem mais força. Então ela dá uma perspectiva totalmente diferente daquela cultura machista e, ao mesmo tempo, traz a nossas origens, a África. Então, acredito que os filmes também têm esse papel de trazer de forma até mais suave, às vezes, essa perspectiva da representatividade e, ao mesmo tempo, reforçar essas ações afirmativas. É isso. Muito bem, muito obrigada pelo bate-papo. Acho que a nossa ancestralidade deve estar vibrando de alegria com essa conversa aqui hoje. Muito obrigada, foi uma honra ter vocês aqui. Obrigado. Obrigada, querida. Obrigada pela parceria. Vamos juntos. Vamos pegar na mão também. Vamos juntos. Obrigado pelo convite. Gratidão. E assim encerramos a segunda temporada do videocast Sobretons. O Sobretons é o programa antirracista do Ministério Público de Minas Gerais, que conta com várias ações, entre elas um podcast lançado em 2024. Se você ainda não ouviu a nossa primeira temporada, te convido a escutá-la no Spotify. Esta segunda temporada é realizada em parceria com a Fundação Clóvis Salgado e está disponível no streaming gratuito Cine Humberto Mauro Mais, no YouTube e no Spotify. Saiba mais sobre o programa em mpmg.mp.br/Sobretons. Junte-se a nós na luta contra o racismo. Siga o MPMG nas redes sociais, procure por MPMG Oficial e nos dê sua opinião sobre esta temporada do videocast Sobretons. Muito obrigada pela companhia, foi um prazer estar com vocês ao longo desses 9 episódios. Esperamos que essa temporada se torne um importante instrumento de conscientização, conhecimento e construção de uma sociedade mais justa e igualitária.